fazer uma pose chamativa para colocar na capa do YouTube da aula. Beleza. Então, a aula de hoje a gente vai ver o complemento da aula sobre eletroquímica, que foi a aula passada. Agora a gente vai ver o que faltou, certo? Um dos principais tópicos que faltou é esse da eletrólise. Então, o que vai ser o processo da eletrólise? Esse processo, ele vai ser praticamente o processo contrário que ocorre na pilha, certo? Na pilha, a gente vai ter uma reação redox espontânea. Nessa daqui, a gente vai forçar uma reação redox a acontecer, que ela não seria espontânea naturalmente. Então, a gente vai jogar lá um potencial para ela acontecer. Então, a eletrólise a gente vai converter energia elétrica em energia química, ao forçar uma reação redox que não ocorreria espontaneamente. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eletrólise ígnea do NaCl. Então, o que é isso? Nessa eletrólise, eu vou pegar o NaCl sólido e eu vou esquentar até ele ficar líquido. Eu vou fundir o meu sal, beleza? Então, o que eu tenho no sal? Eu tenho o cátion Na+, eu tenho o ânion Cl-. Por que eu fundi? Eu quero que esses íons lá que estão no sal fundido tenham mobilidade. Se o sal estiver no estado sólido, os íons não conseguem se mover pela estrutura. É tudo muito fixo, lembra? Do sólido cristalino, aquela estrutura organizada. Agora, quando eu coloco temperatura e o sólido funde, os íons podem se movimentar livremente lá pelo meu sistema. Então, nesse caso, o que eu vou chamar o líquido, né? Eu vou chamar de eletrólito. Então, na minha eletrólise, eu tenho o meu eletrólito que vai ser o meu líquido. Pode ser o meu sal fundido ou pode ser o sal dissolvido na água, né? O que importa é que eu preciso ter mobilidade dos íons. Então, nesse caso aqui, o que acontece? É o contrário do que a gente esperaria. A gente tem o sódio. O que vai acontecer? O sódio metálico, então, ele vai ser formado aqui no cátodo. Por quê? Aqui no meu eletrólito eu tenho os íons sódio, né? Eu tenho Na+, e eles vão receber elétrons aqui e vão virar sódio metálico. Agora, os íons Cl-, aqui no ânodo, eles vão perder elétrons, certo? Eles perdem elétrons e aí formam Cl2 gasoso. E aí aqui, ó, se eu somar as duas equações, né, igual a gente fazia na pilha, eu tenho a minha equação global. Tá vendo? Então, na equação global, eu pego os íons Na+, os íons Cl- e formo sódio metálico e cloro gasoso. Então, é o processo contrário, né? Se eu vou reagir sódio metálico com cloro gasoso, forma o NaCl. E eu posso jogar corrente elétrica para forçar o processo contrário ocorrer. Eu transformo NaCl novamente em sódio metálico e cloro gasoso. Então, é um jeito de voltar à reação que aconteceu, né? Eu jogo corrente elétrica e provoco a eletrólise. Agora, então, nota que é o contrário do que aconteceria na pilha, né? O que acontece? Na pilha, quem tem maior potencial de redução vai reduzir. Quem está com mais vontade de reduzir, reduz. Agora, quem tem o menor potencial de redução é quem oxidaria na pilha. Aqui é o contrário, eu estou forçando a acontecer o que não ocorreria espontaneamente. Então, quem que vai reduzir aqui é o sódio, que tem potencial de redução pequeno. E quem que vai oxidar é o cloro, que tem potencial de redução grande. É o contrário, então, na eletrólise. Eu vou forçar o contrário do natural. Então, o cloro oxida e o sódio reduz. E aí, aqui continua valendo o CRAL, né? O cátodo reduz e o ânodo oxida. A diferença é que aqui a gente está fazendo o processo contrário da pilha. Então, a gente também vai trocar o sinal dos polos. Agora, na eletrólise, o cátodo vai ter sinal negativo e o ânodo vai ter sinal positivo. Por quê, né? Aqui, o cátodo é onde vai acontecer a redução do Na+, fazer ele virar sódio metálico. Então, para isso acontecer, o sódio, na forma de íon, né, o Na+, precisa receber elétrons. Por isso que aqui tem que ser o polo negativo, aqui precisa ter elétron. E aqui, polo positivo. Por quê? Porque quem está aqui vai ficar com carga positiva porque vai perder elétrons. Então, eu estou arrancando esses elétrons do Cl-. Beleza? Então, por isso que troca os polos aqui na eletrólise.
E aqui o que eu vou fazer então? Eu posso plugar aqui no meu sistema uma pilha para gerar esse potencial, né, que vai fazer acontecer a minha eletrólise. Então, o que eu tenho que fazer? Imagina que eu calculo o potencial aqui, né, como se fosse uma pilha. O que vai acontecer? Se eu calcular o potencial aqui, né, fazer o potencial de redução de quem reduz, somar com o potencial de oxidação de quem oxida, vai dar um potencial negativo. Então, o que vai ser esse potencial? Se eu pensar só no valor, vai ser o potencial que eu preciso colocar para forçar a reação a ocorrer. Então, na pilha eu calculava o potencial e via quanto que ela poderia gerar lá de voltagem. Aqui, se eu calcular o potencial, eu calculo qual a voltagem que eu preciso para acontecer essa eletrólise. Então, não é com qualquer voltagem que a eletrólise começa a ocorrer. Eu preciso de uma certa voltagem suficiente para começar a acontecer a minha eletrólise. E aí, lembrando aqui, detalhe, os polos são o inverso da pilha, porque a reação que ocorre é o contrário. Aí, se você tiver dúvida, pode perguntar. Então, esse é basicamente o que vai ocorrer na nossa eletrólise. Agora, vamos ver para que a gente usa isso, né? Então, a eletrólise vai ser muito utilizada para a gente produzir substâncias simples e compostas que não são encontradas em grande quantidade na natureza. Ou não são encontradas na forma pura, ou nem são encontradas. Por exemplo, sódio metálico. Você não vai sair andando por aí e quando vê, você tropeça num pedaço de sódio metálico e cai. Não, não tem sódio metálico em quantidade significativa na natureza. Você não vai achar uma pedrinha de sódio metálico. Por quê? Porque ele reage muito facilmente. Então, a gente tem que pegar alguma coisa que contém sódio e fazer a eletrólise para conseguir recuperar esse sódio metálico. Então, pode ser o que a gente fez lá no slide passado. Derrete o NaCl e faz eletrólise. Então, aí no cátodo vai ter redução, né? A gente vai formar o sódio metálico e no ânodo a gente tem a oxidação, forma o cloro gasoso a partir do Cl-. Então, a gente vai ter dois tipos possíveis de eletrólise, como eu tinha comentado. A eletrólise ígnea, que foi o exemplo do slide, quando a gente utiliza um composto iônico fundido. A gente tem que pegar, colocar bastante temperatura e derreter o sal. Agora, pode ser também feita uma eletrólise aquosa, que é quando eu pego o meu composto iônico e vou dissolver ele na água. Beleza? Aí eu também vou ter os íons separadinhos lá na solução e eles podem se mover e ir para o polo correto para acontecer a minha eletrólise. Então, o que acontece? Na eletrólise, os cátions vão para o polo negativo para sofrer redução. E os ânions eles vão para o polo positivo para sofrer a oxidação. Então, o cátion vai ganhar elétron para ficar neutro e o ânion vai perder elétron para ficar neutro. Certo? Então, esse que é o raciocínio da eletrólise. Então, o principal, né? Os íons precisam ter mobilidade. Botei um aviãozinho aqui, porque o íon não pode ficar parado lá na solução. Ele tem que se mover, os íons têm que ir para o polo correto, eles têm que se deslocar para acontecer esse processo. Então, a eletrólise só pode acontecer se eu tiver o meu sólido iônico fundido ou dissolvido em água. Beleza? Não posso fazer eletrólise no cloreto de sódio sólido, no sal lá, no pozinho. Então, tem que ter essa condição aí. Então, vamos falar um pouco mais. Aqui é um sistema de eletrólise. Tá vendo? Eu coloquei uma bateria aqui, uma pilha, para gerar a diferença de potencial, né, a voltagem que eu preciso para acontecer a minha eletrólise. Aí, os eletrodos, ao contrário da outra, né, que sofria reação no eletrodo, aqui eu quero um eletrodo inerte. Eu quero um eletrodo que não sofra reação. Beleza? A reação vai ter que acontecer aqui na solução. E, primeiro, vamos dar destaque aqui para o fluxo de elétrons. Da onde o elétron vai? O elétron aqui vai do ânodo para o cátodo, né? Porque é no cátodo que acontece a redução e no cátodo que precisa chegar elétrons para reduzir os meus cátions. Tá vendo? Então, na eletrólise, uma pilha, um gerador de corrente contínua, qualquer coisa lá que gera uma diferença de potencial, força a passagem de elétrons do ânodo para o cátodo. E aí? A gente utiliza eletrodo inerte porque a gente quer que a reação aconteça lá na minha solução, no meu eletrólito. A gente não quer que o eletrodo seja danificado. Aí,
O recipiente também que contém o meu eletrólito, ele deve ser resistente à temperatura, né? Que vai ser esse recipiente chamado de cuba eletrolítica, e aí se for uma eletrólise ígnea, aí ele tem que ser resistente à temperatura, né? Porque a gente vai utilizar quase 1000 graus assim de temperatura para poder fundir os compostos iônicos, às vezes até mais, mas é sempre temperaturas muito altas, então não pode ser qualquer material, a minha cuba eletrolítica. Então, mais alguns detalhes aqui do processo. E agora vamos focar na eletrólise ígnea. Essa é mais fácil, por quê? A gente só tem o composto iônico. A gente só pegou o composto iônico puro lá, fundiu, está no estado líquido. Então, a gente vai ter um tipo de cátion e um tipo de ânion, né? O cátion e o ânion do meu composto iônico. E aí, é o que eu tinha falado. O cátion proveniente do composto iônico vai reduzir e o ânion vai oxidar. E aí, esse exemplinho ali que a gente utilizou, né? Ó, NaCl, o que ele gera quando ele está líquido? Vai gerar Na+, e vai gerar Cl-. Então, o Na+, recebe elétrons para virar sódio metálico, Cl- perde elétrons virando cloro gasoso. Então, isso que ocorre na eletrólise ígnea. Lembrando também dos potenciais, é o contrário do que acontece na pilha. A gente pega o que tem maior potencial de redução e ele sofre oxidação, e aí quem tem o potencial de redução pequenininho é que vai reduzir nesse caso. Então, a gente sempre vai ter os nossos íons formando as substâncias neutras. E isso que vai ser a eletrólise ígnea. Agora, na eletrólise aquosa é um pouco mais complicado. Por quê? Na eletrólise aquosa, a gente tem os íons que vêm do composto iônico, e na água, lembra que a gente sempre tem H+, e OH-, porque a água consegue se auto-ionizar. Então, o que a gente vai ter? Vai ter uma briga lá para ver quem que vai querer oxidar e quem que vai querer reduzir. Por quê? Eu vou ter 2 tipos de cátions e 2 tipos de ânion. Então, eu tenho que ver quem que vai reduzir. Não vai reduzir tudo ao mesmo tempo e não vai oxidar tudo ao mesmo tempo. Só um tipo oxida por vez. Então, qual que é a ordem de preferência? Quem que vai reduzir? O H+, ou o cátion do sal? Quem que vai oxidar? O OH- ou o ânion do sal? Tem uma certa fila de prioridade, certo? É assim que a gente vai descobrir quem que oxida e quem que reduz primeiro lá na minha eletrólise, quando é o caso da eletrólise aquosa. Então, é o que a gente chama de tabelinha de prioridade de descarga. Tem cátions que são mais fáceis de sofrerem redução, na minha eletrólise tem cátions mais difíceis de se transformarem na forma reduzida. E aí, aqui para os ânions também, ó, tá vendo? Os íons de carga negativa, eu tenho uma certa ordem aqui do que acontece primeiro, de quais são oxidados primeiro. Então, quem está aqui em cima oxida primeiro, né? É mais fácil de sofrer oxidação. Para os ânions, para os cátions, quem está aqui em cima também reduz mais fácil. E aí, quanto mais para baixo da tabela, mais difícil é de acontecer o processo da eletrólise. Então, vamos pensar no NaCl. Que íons que a gente vai ter lá na solução? A gente vai ter os cátions. A gente vai ter o Na+, que vem do NaCl, e a gente tem o H+, que vem da ionização da água. E ânions? A gente vai ter o Cl-, que vem do sal, do NaCl, e vai ter o OH- que provém da água. Agora, vamos pensar aqui para os cátions. Então, vamos olhar na fila. Aqui, ó, H+, e Na+. Tá vendo que o H+ está mais para cima na fila? Então, isso significa que ele vai sofrer redução primeiro. Então, se tiver esses dois aqui, Na+, e H+, o Na+, vai ficar lá quietinho esperando. E quem vai sofrer a redução vai ser o H+. Agora, se a gente olha aqui para os ânions, olha aqui como é que está a fila. O Cl- está na frente do OH-. Então, a oxidação acontece com ele. Então, na nossa eletrólise aquosa do NaCl, quem vai reduzir vai ser o H+, quem vai oxidar vai ser o Cl-. Certo? Então, já descobri quem que reduz e quem que oxida. E aí, eu penso, né? Agora, numa eletrólise normal, eu pego as minhas reações, quem que vai oxidar e quem que vai reduzir, e eu pego as reações que vêm das tabelinhas de potencial. Beleza?
Então, a diferença da eletrólise aquosa é que eu vou ter que primeiro ver quem que vai ser oxidado e quem que vai ser reduzido, porque eu tenho uma mistura de cátions e ânions. E aí eu uso essa tabelinha aqui de prioridade. Beleza? Tá, agora a gente vai ver mais uma coisinha aqui. Um exemplo. Aqui, esse caso, ó, eletrólise aquosa do NaOH. Nesse caso, a gente vai ter de cátions o Na+, e o H+ da água. E ânions, a gente só tem OH-, né? Porque o composto iônico é o NaOH e a água gera OH- também. Então, tem esses 3 íons em solução. Agora, vai ter competição para o cátion, né? Aí, quando a gente vai ver aqui na tabelinha, a gente observa, então, que vai reduzir H+ e oxidar OH-. Então, é praticamente só a água que está reagindo. Se eu jogo NaOH, então, o meu composto iônico, ele só vai ficar lá quietinho, ele só vai aumentar a condutividade lá da minha solução. E aí, eu tenho, na real, o que eu chamo de eletrólise da água, tá vendo? Se eu faço olha as reações que acontecem. Aqui em cima, ionização da água, a água gerando H+ e OH-. O cátodo, que é a redução do H+, formando H2. O ânodo, que é a oxidação do OH-, que aí vai formar água e O2. Quando eu somo todas essas reações, eu vejo que no final está acontecendo isso. Água formando H2 e O2. Então, eu fiz o contrário, né? Geralmente a gente reage hidrogênio e oxigênio para formar água, né? Que é a combustão do hidrogênio. Aqui nesse caso, a gente está quebrando a água de volta em hidrogênio e oxigênio. E aqui é o experimento real acontecendo, ó. Começou de novo, ó, solução de NaOH, cátodo e ânodo. E aí começou a formar bolinha, que são os gases sendo formados. Aqui no cátodo eu formo H2, ele me deu a reação. E aqui no ânodo eu formo O2. Me deu a reação. E aí, se eu vejo a proporção, tá vendo? Eu gero mais hidrogênio do que oxigênio. Por isso que o lado que forma hidrogênio tem muito mais bolha. E aí, então, esse que é o processo de eletrólise da água, também muito utilizado. Comparando os dois processos, então, ó, a diferença. Na eletrólise aquosa, por causa da mistura de íons, o que acontece? Na reação global, eu vou ter que foi produzido H2 no cátodo, Cl2 no ânodo, e sobrou NaOH em solução. Agora, se eu fizer a eletrólise ígnea do NaCl, tá vendo? É o mesmo tipo, é o mesmo composto iônico que eu estou utilizando. O que muda aí é o tipo de eletrólise. Aqui, eletrólise aquosa, aqui, eletrólise ígnea. Então, observa que eu vou produzir compostos diferentes dependendo do tipo de eletrólise que eu faço. Beleza? Então, esses são os meus 2 tipos de eletrólise. Eletrólise é um negócio muito utilizado também para purificação de metais. E aí, com isso, eu vou obter os metais com alto grau de pureza. Por exemplo, eu posso purificar o cobre por eletrólise aquosa. Agora, nesse caso, o eletrodo de cobre ele não vai ser inerte, ele contém impurezas. Então, nesse caso, o eletrodo vai reagir. Vai ser uma eletrólise um pouco diferente quando eu estou pensando em purificar metais. Então, ó, na purificação do cobre, o que eu vou ter? O que eu vou ter no cátodo? Cobre. O que eu vou ter no ânodo? Cobre também. Então, eu coloco o mesmo metal nos 2 eletrodos. A diferença é que, no cátodo, eu vou colocar aqui ó, um eletrodo de platina, pode ser, mas geralmente ó, eu coloco uma barra de cobre puro. Eu coloco um pedacinho de cobre puro no meu eletrodo, lá no cátodo. O que eu vou fazer? Coloco isso numa solução que contém cobre, ó, sulfato de cobre contém cobre 2+. No ânodo, eu vou colocar uma barra de cobre impuro, certo? Então, no cátodo eu coloco o metal puro, só para começar a acontecer a deposição. E no ânodo, eu coloco o meu metal impuro. O que vai acontecer? Vai começar a acontecer o seguinte. Vamos colocar as reações. No cátodo, vai começar a acontecer
Aqui, ó, deposição de cobre, tá vendo? Cobre 2+, mais 2 elétrons, vira cobre metálico. Então, tá vendo ali que o desenho? O meu cobre puro tá aumentando de tamanho, o meu eletrodo. Tá vindo cada vez mais cobre nesse eletrodo. Já tinha cobre puro, então tá vindo cada vez mais, só tá aumentando. O que está acontecendo com o eletrodo de cobre impuro? Ele está no lugar do ânodo, então no ânodo acontece a oxidação. Então, aqui é a mesma coisa, a mesma reação, só que ao contrário. Na primeira reação aqui no cátodo, era o cobre que reduzia. Agora, no ânodo, o cobre oxida. E aí eu formo cobre 2+. Então, o que está acontecendo na real? A migração dos íons cobre 2+. Reação mesmo, reação global, não está acontecendo nada. A diferença é que em um eletrodo o cobre reduz e no outro ele oxida. Então está acontecendo o transporte aqui, ó, do cobre do ânodo para o cátodo. Tá vendo? Aí o cátodo vai sendo aumentado de tamanho e o meu ânodo ele vai sendo corroído. Por quê? Porque o cobre está saindo daqui e indo para cá. Aí, por que está purificando? Porque só o cobre sofre o processo de redução, as impurezas não. Então, conforme o cobre vai saindo aqui dessa barra do cobre impuro, só sai cobre, mais nada. E as impurezas elas vão caindo aqui no fundo da minha cuba, do meu sistema, né? Então, isso que acontece. É simplesmente um processo de migração do cobre. Aí a diferença é que da barra impura só vai sair o cobre puro e as impurezas vão para o fundo. E aqui então, no cátodo, eu acumulo o metal com alto grau de pureza. Por isso que eu consigo purificar os metais a partir desse processo. Então, resumindo, o eletrodo de cobre sofre oxidação no ânodo, e os íons cobre 2+ da solução sofrem redução no cátodo. Então, é tudo cobre, nos dois lados da minha eletrólise. Certo? Então, esse que é o esqueminha de purificação de metais. Aqui, ó, um exemplo que é utilizado na prática, a obtenção do alumínio. A obtenção do alumínio é, basicamente, uma eletrólise. Então, no processo de obtenção do alumínio, a gente emprega a eletrólise ígnea. E aí a gente vai fazer a eletrólise ígnea da alumina, o L2O3, né, esse óxido de alumínio. Ela é fundida e é utilizada como fonte de alumínio. Então, eu vou ter esse composto iônico aqui na forma líquida. Eu coloco mais algumas coisas no meio, não é só isso, mas eu coloquei umas coisas lá, não tem tanta importância aqui. E aí, quem que vai ser o cátodo, quem que vai ser o ânodo? Ó, na minha produção de alumínio, eu tenho uma bacia, um piscinão, né, de metal. No caso, eu utilizo geralmente aço inoxidável. E o aço, ele funde a uma temperatura maior. Então, ele não vai derreter com essa alumina fundida. Então, eu tenho lá um piscinão com Al2O3 fundido. O que vai acontecer? Eu vou colocar eletrodo de grafite aqui, né? Eu coloco o meu eletrodo, esse eletrodo de grafite vai ser o ânodo. E a minha cuba, que é de metal, né, ela conduz eletricidade, vai ser o meu cátodo. Então, eu coloco um fio aqui no meu eletrodo, um fio no meu recipiente. Aí vai acontecer o processo de eletrólise. Aqui, ó, as paredes metálicas da própria cuba serão o ânodo da reação, onde o Al3+ do eletrólido sofre redução para formar alumínio metálico. Então, né, como esse recipiente de aço é o meu... Opa, pera aí que eu troquei aqui. Vamos arrumar o slide. O recipiente de aço vai ser o meu cátodo. Beleza, agora acho que eu arrumei aqui. Tá. Então, a piscina, né, vai ser o meu cátodo. Então, o que acontece? Eu tenho Al3+ na solução, o íon, né? Quando ele entra em contato aqui com a beirada do recipiente, ele vai sofrer redução e vai formar alumínio metálico. E aí, o alumínio metálico ele é mais denso do que a alumina fundida. E aí ele afunda e fica aqui no fundo da piscina. E aí ele é coletado. Tá vendo?
Então, eu tenho esse eletrólito, e aí quando acontece esse processo, eu formo alumínio metálico, ele vai estar na forma líquida, e aí ele afunda e ele é coletado aqui embaixo. E aí a gente tem o ânodo também, né? O cátodo, então, é onde acontece a redução do alumínio. No ânodo, o que eu vou ter? No ânodo, eu vou ter aqui a oxidação do O2-, né? Porque o alumínio metálico ele vem do Al2O3, que é Al3+, e O2-. O O2-, então, ele vai sofrer uma oxidação. Então, vamos ver todas as reações que acontecem. Al2O3 formando Al3+, e O2-. Aqui, eu passei ele para o estado líquido. No estado líquido, dissocia os íons. O que acontece com o Al3+? Sofre redução formando alumínio metálico. E o O2-, ele sofre oxidação formando O2. Assim que esse O2 é produzido, ele reage com um eletrodo, que é um eletrodo de carvão, né, que é carbono. E aí eu formo CO2. Então fica essas bolinhas de CO2 no meu eletrodo. No final é essa reação que eu tenho. Al2O3 mais o eletrodo lá de carbono formando alumínio metálico, alumínio líquido e CO2. E aí o alumínio líquido que eu formo eu coleto no fundo do recipiente. Então, mais uma aplicação aqui interessante, né, bastante utilizada, cai sempre nas provas, de eletrólise, né? Então, no caso, eu dei um exemplo de purificação de metal que a gente pode fazer por eletrólise aquosa, essa daqui a gente faz por eletrólise ígnea. Antes, era muito difícil assim a gente obter calor suficiente para fundir alumínio, para conseguir fazer esse processo aqui. Esse processo eletroquímico facilitou muito o trabalho. Agora, nos dois processos eu comecei a produzir metal, né? Em um eu comecei a depositar metal no eletrodo, aqui também eu fiz metal líquido, né? Mas quanto metal eu estou produzindo? Como é que eu vou saber? Eu tenho um certo raciocínio que eu posso utilizar para calcular essa quantidade de metal gerada. E quem descobriu esse negócio, quem foi o primeiro a fazer essas contas, os experimentos para relacionar a quantidade de metal produzida com o meu sistema, com as condições que eu usei, foi o Faraday, né? Esse cara fez de tudo. Ele fez coisas na química, na física, e ele foi autodidata, né? Ele não tinha formação acadêmica, ele era assistente de laboratório e ele foi aprendendo, lendo os livros que tinha lá disponíveis no laboratório. Então, o que ele ia obtendo lá de informação, de material, ele estudava e aprendia as coisas. E aí ele tinha lá disponível o laboratório para de vez em quando para fazer os experimentos, ele foi descobrindo muitas coisas. O Faraday foi um dos maiores cientistas dos últimos tempos, assim, descobriu muita coisa. Uma delas, leis da eletrólise. O que acontece? Eu tenho aqui a primeira lei de Faraday. O que o Faraday descobriu? Que eu consigo descobrir a carga do meu sistema a partir da corrente e do tempo. Então, a carga ela vai ser definida como o I vezes o T. Né? Isso daqui usa bastante em física. O que é esse I, essa corrente? É a corrente elétrica que está passando aqui no meu sistema de eletrólise. E o tempo? É o tempo que eu fiquei esperando a eletrólise acontecer. Então, eu vou ter uma corrente elétrica I sendo aplicada durante um tempo T. Vamos pensar que a gente aplicou uma corrente constante aqui, não ficou mudando ela ao longo do processo. Então, fiquei aplicando corrente I ao longo do tempo T. O que acontece? Corrente não são as cargas em movimento? Quanto de carga passou por esse sistema ao longo desse tempo? Vai ser essa carga Q. E isso que importa pra gente, porque a quantidade de metal produzido depende da carga que foi utilizada. Agora, a gente vai aplicar a segunda lei de Faraday, que vai relacionar a carga com a quantidade de elétrons. Por quê? A carga depende do número de elétrons que passaram por lá. Quanto mais elétron, mais carga passou. Então, cada elétron tem uma certa carga, né? Tem uma carga, que é uma carga universal, assim, não muda, a carga de um elétron. Mas aí, o que o Faraday fez? Ele foi lá, descobriu isso daí, e aqui o importante pra gente, ele descobriu
qual que é a carga de 1 mol de elétrons, né? Porque são números que a gente utiliza assim, na escala de grandeza da química, né? 1 mol. Então, se eu tiver 1 mol de elétrons, esse 1 mol de elétrons vai transportar uma certa carga. E aí o Faraday descobriu que 1 mol de elétrons transportam 96.500 coulombs de carga aproximadamente. E essa constante aqui, essa quantidade de carga transportada por 1 mol de elétrons, foi nomeada em homenagem a ele, né? Então, 1 Faraday. Isso daqui vai ser a constante de Faraday. Então, a constante de Faraday, ela me fala quantos coulombs, quanta carga tem em 1 mol de elétrons. O que a gente faz para descobrir quantos mols de elétrons passaram no meu sistema de eletrólise? Eu sei que eu tenho essa quantidade de carga em 1 mol de elétrons. Quanto que passou no meu sistema? A carga Q, que eu obtenho multiplicando I vezes T. E aí eu descubro quantos mols de elétrons passaram pelo meu sistema de eletrólise. Agora, se eu substituir os valores aqui, ficaria assim a formulinha. X, né, que é o número de mols de elétrons que passaram, é igual a I vezes T dividido por F, que é a constante de Faraday. Então, tá vendo? A gente resolve tudo por regrinha de 3. Melhor coisa da química. Agora, depois que a gente descobre quantos elétrons passaram no nosso sistema, é só pensar na reação química. O que acontece? A gente está reduzindo, por exemplo, o cobre. Vamos supor que a gente está formando, né, o cobre metálico, a gente está purificando a barrinha de cobre. Então, o cobre metálico puro vai ser obtido a partir da redução. Aqui, ó, cobre 2+, com 2 elétrons, forma cobre 0. Então, cada íon cobre 2+, quando recebe 2 elétrons, forma um átomo de cobre neutro. Mas o que eu quero? Eu quero pensar em mols, né? Então, significa que, para cada mol de cobre 2+ que eu tenho, eles recebem 2 mols de elétrons para formar 1 mol de cobre metálico. Então, aí eu vou montar uma regrinha de 3 com isso. 1 mol de cobre precisa de 2 mols de elétrons para ser formado, porque aí 2 mols de elétrons reagem com 1 mol de cátions cobre 2+, formei o meu cobre metálico. Agora, quantos mols que eu vou gerar de cobre? Não sei, é o que eu quero calcular. Mas eu sei, então, que no meu sistema passaram X mols de elétrons. E aí eu monto uma regrinha de 3. Ó, o X eu sabia quanto que era. No final, a fórmula vai dar isso. O número de mols de metal que eu vou produzir em uma eletrólise vai ser igual a I vezes T sobre NF. Esse N é o número de mols aqui de elétrons envolvidos na minha reação. Beleza? Opa, vamos colocar aqui no slide também, que esse aqui é importante. Lembrar. Adição, correção automática aqui do slide. Complementar aqui então. Aí, beleza, vamos voltar aqui então. Aí, agora eu coloquei no final então, né? Esse N aqui que aparece na fórmula é o número de elétrons, então, do processo de redução, que vai ser 2 elétrons no caso. Agora, vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Que tipo de exercício que a gente encontra em eletrólise? Vão ser exercícios desse tipo aqui, ó. Uma solução aquosa de nitrato de prata foi eletrolizada durante 1 hora. Sabendo que a corrente elétrica que circulou pela célula eletrolítica foi de 2 amperes, determine a massa de prata depositada no cátodo.
Então, como é que a gente começa? Primeiro, a gente precisa descobrir a carga que passou pelo sistema. E a gente encontra através dessa formulinha, o kit. Carga é igual corrente vezes tempo. Qual que é a corrente que a gente tem? 2 amperes. E ela vai percorrer o meu sistema durante 1 hora. Aqui a gente tem que utilizar o Sistema Internacional de Unidades para as contas darem todas certas. Então, 1 hora a gente tem que passar para segundos. Fazendo as conversões aqui, 1 hora equivalem a 3.600 segundos. Isso daqui, também no final que eu coloquei, vai ser importante para achar a massa de prata, né? Porque a gente vai encontrar um número de mols e para eu ver qual a massa que corresponde a um certo número de mols, eu preciso saber a massa molar. Então, beleza. Vamos calcular esse Q aí, essa carga. Qual que é a corrente? 2 amperes. Qual que é o tempo que ela percorreu o meu sistema? 3.600 segundos. Isso dá uma carga de 7.200 coulombs. O que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir quantos elétrons são necessários para gerar essa carga aqui. O que eu faço? Eu uso a constante de Faraday. Eu sei que 96.500 coulombs, eles vêm de 1 mol de elétrons. Eu preciso de 1 mol de elétrons para transportar essa carga aqui. Mas eu não tenho essa carga. Que carga eu tenho? 7.200 coulombs. Então eu vou lá, 7.200 coulombs igual a x mol de elétrons. Quando eu faço a continha, ó, vai ficar 7.200 dividido pela constante de Faraday. Eu vejo que para 7.200 coulombs percorreram 0,0746 mols de elétrons. Então, essa quantidade de elétron que foi utilizada na minha reação de deposição do metal. Agora, o que eu vou ver? Qual que é a estequiometria da minha reação? Olha a prata aqui. Para a prata formar a prata metálica, o cátion de prata tem carga a mais, né? Esse cátion de prata vai receber um elétron para formar prata metálica, prata sólida. O que acontece? Então, ó, se eu observar a estequiometria da reação, eu preciso de 1 mol de elétron para depositar 1 mol de prata metálica. Então, vai ser a mesma coisa, né? Tá vendo? A proporção é de 1 para 1. 1 elétron para depositar um átomo de prata metálica. Então, se eu tenho essa quantidade de elétrons, é essa quantidade que eu vou depositar de prata. Beleza, descobri a quantidade de prata depositada em mols, mas eu quero saber a massa, né? Ó, a massa de prata. Então, para determinar a massa, eu faço essa relação aqui, né? Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então, substituindo os valores aqui, eu consigo encontrar quem vai ser a massa de prata. A massa de prata vai ser, então, 8 gramas. Eu encontro a partir da massa molar. Certo? Então, sabendo o tempo pelo qual a minha corrente ficou percorrendo o sistema, e se eu souber a reação química que acontece, eu consigo determinar qual que é a massa do metal que vai ser depositada. Eu consigo fazer contas e descobrir valores aqui na minha eletrólise, né? Não é só qualitativo, é quantitativo. Consigo descobrir quantidades. Beleza? Então, lembrando aqui que precisa ser uma corrente constante. Se ficar variando a corrente, aí é mais difícil de determinar. Aí não dá para fazer com essas continhas aqui. Certo? Então, esse é o raciocínio que eu utilizo para calcular a massa depositada na eletrólise ou o número de mols de um certo metal. Ele pode ficar pedindo ao contrário, né? Às vezes falta alguns dados nessa parte aqui, mas ele dá outros. Por exemplo, ao invés disso daqui que a gente fez, né, calcular a massa de prata, ele poderia ter dado essa massa e ele poderia ter pedido, por exemplo, por quanto tempo eu teria que deixar meu sistema rodando. E aí, o que eu faço? Eu só deixo, eu vou resolvendo utilizando esse raciocínio, né? E eu vou deixando o que eu não sei em evidência. No final, eu consigo descobrir. Ou o que eu posso fazer também é utilizar aquela formulinha, né? Vamos voltar aqui. Tá vendo? Aqui tem tudo, ó. Número de mols de metal é igual a I vezes T sobre NF. Então, eu coloco todos os dados que ele me deu e vai ficar faltando um, que é o que eu vou descobrir. Agora, vamos passar aqui para finalizar, então. Esses são os principais
tópicos de eletroquímica. Tem alguns outros que de vez em quando a gente observa. Um deles é a galvanização. Isso entra aqui na parte de proteções para objetos metálicos ou superfícies. Por quê? Superfícies metálicas têm alta tendência a sofrer oxidação. Por exemplo, se eu tenho um negócio de ferro, por exemplo, uma panela, o que eu observo? Se eu for passando muito tempo, essa panela vai enferrujar. O enferrujado da panela é minha oxidação, ou sei lá, meu portão. Aí eu acabei de fazer meu portão, ele vai lá e enferruja. Eu não quero isso, né? Eu quero que meu portão fique bonitinho. O que eu posso fazer? Geralmente eu faço no portão, né? Eu vou passar uma pintura nele. Tem outras possibilidades de proteger objetos metálicos além da pintura. O que a pintura vai fazer? Ela vai impedir o contato do meu metal com o oxigênio e com o vapor de água que tem na atmosfera, que é o que provoca a oxidação. Mas aqui, ó, vamos ver outras maneiras que eu tenho de proteger o metal desse processo. Então, um deles é a galvanização. Aqui, acompanhando então, a galvanização é o processo de revestimento de uma peça metálica por uma camada de outro metal de baixa reatividade, para evitar o processo de corrosão. Então, por exemplo, se meu portão de ferro sofre oxidação, o que eu faço? Eu vou recobrir ele com um metal que não sofre oxidação facilmente. E aí eu tenho uma proteção. Como é que eu posso fazer esse revestimento? Eu posso fazer por eletrólise. Lembra da purificação do cobre, que eu começo a depositar uma camadinha de cobre? Eu posso depositar uma camadinha lá de ouro, por exemplo, né? Eu tenho um anel de ferro, ele ia oxidar rapidinho, e aí eu faço ele ser folhado a ouro. Eu vou depositar só uma camadinha de ouro por eletrólise. Ou o que eu posso fazer também é mergulhar a minha peça diretamente em um banho de metal fundido. Então eu tô lá com o meu anel, eu posso pegar ele e mergulhar no ouro derretido e aí eu faço um recobrimento de ouro. São duas possibilidades. Aqui está mostrando esse processo aqui, que eles estão revestindo uma superfície de metal com um zinco. E isso protege ele da oxidação. Então, nesse caso, na indústria, eles mergulham a peça diretamente no metal fundido. O que acontece aqui? É o mesmo esquema de eletrólise, muito parecido com aquela de deposição. Lembra que o cobre ia ser depositado no cátodo? Aqui no caso, a gente está utilizando, em vez de cobre, ouro. E aqui no cátodo, a gente coloca aqui um anel, por exemplo, um anel de alumínio que a gente quer revestir com ouro, fazer um anel folhado a ouro. Então, o ouro que está presente aqui no ânodo, ele vai ser oxidado, vai para a solução. A solução, então, aqui ó, contém ouro 3+. E aí esse ouro 3+, sofre redução aqui na superfície do meu cátodo, que é o anel de alumínio. Então, ó, eu tenho o alumínio aqui no meio e formei uma camadinha protetora de ouro, porque o ouro é um metal que é muito difícil dele sofrer oxidação. Aqui, para entender esse negócio da corrosão, o que acontece na corrosão? Vamos imaginar a corrosão do ferro, que é o principal exemplo, né? A gente observa diariamente isso daqui. O ferro, então, o ferro metálico, sofre oxidação. Ele forma ferro 2+ e 2 elétrons. O que acontece na redução? Quem que vai reduzir se o ferro está oxidando? Vai ser o oxigênio e a água presente no ar. Quando isso daqui sofre uma reação de redução, eu gero OH-. Então, quando eu tenho O2 e H2O, como eles vão reduzir, eles vão levar a superfície de metal a sofrer uma oxidação. E aí essa daqui é a equação global, certo? Vamos pensar nos potenciais aqui. Imagina que a gente fez o anel, né, de alumínio e ouro. Olha os potenciais de redução. Esse é o potencial de redução do alumínio e esse é o potencial de redução do ouro. O do ouro é maior, né? É positivo. Significa que o ouro tem muito mais tendência a permanecer na forma reduzida. Qual que é o potencial de redução dessa reação aqui? Onde O2 e H2O formam OH-. Olha aqui, ó. Aqui é o estado oxidado, na redução eles formam OH-. O potencial disso daqui é mais 0,4 volts. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho alumínio em contato com água e oxigênio. Aqui, o alumínio tem potencial de redução menor, ele vai sofrer oxidação. E quando eu tenho essa reação aqui, que tem um potencial de redução maior,
acontece a redução. Então, acontece a reação do jeito que está aqui. Agora, quando eu coloco esse revestimento de ouro, o que acontece? A água e o oxigênio vão estar em contato com o ouro. Então, ó, a água e o oxigênio vão querer reduzir. Qual que é o potencial de redução dessa reação? Mais 0,4 volts. Qual que é o potencial de redução do ouro? Mais 1,5. Então, é maior que essa reação. Então, quando essa reação vai querer acontecer, que vai gerar a oxidação da minha estrutura, o meu ouro fala, não vai não. Eu tenho maior potencial de redução, você não vai reduzir não. Quem vai ficar reduzido sou eu. E aí não acontece a oxidação. Por isso que o ouro é considerado um metal nobre, né? O potencial de redução dele é maior do que essa reação aqui, que gera oxidação da superfície. Então, o ouro não oxida. Ele fica lá bonitinho por um longo período de tempo. Então, como o ouro tem maior potencial de redução do que a água, não ocorre o processo de oxidação. E aí minha superfície fica protegida quando eu coloco o ouro. Agora, eu tenho outra forma também de produzir de produzir uma superfície protegida, utilizando os conceitos da eletroquímica, que é o que eu chamo de proteção catódica. O que eu faço nesse caso? No caso anterior, eu coloquei um revestimento que não gosta de sofrer o processo de oxidação. É um jeito de produzir minha superfície. Aqui é um raciocínio contrário. Eu vou colocar um metal que tem mais vontade de oxidar ainda. Então, eu vou fazer o que eu chamo de proteção catódica. Nesse caso, é utilizado um metal de menor potencial de redução, que eu vou chamar de metal de sacrifício, para proteger um metal de maior potencial de redução, que vai estar lá no meu cátodo. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma tubulação aqui enterrada no chão, que ela vai estar em contato com água e oxigênio, vai oxidar rapidinho. Uma tubulação de ferro. Eu não quero que essa tubulação sofra oxidação, senão imagina, vai começar a oxidar o meu cano, quando começa a furar, vaza água, que bagunça. Não, eu não quero que o meu cano oxide. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conectar esse cano de cobre, vou colocar um cabo aqui, um negócio que conduz eletricidade, conecto ele com um ânodo. O que vai ser esse ânodo? Por exemplo, magnésio, zinco, alumínio vão ser metais que adoram sofrer oxidação. Então, quando essa superfície vai sofrer oxidação, quem vai sofrer oxidação no lugar dela vai ser o meu ânodo. Então, esses metais, por isso que eles são chamados de metais de sacrifício, porque eles vão sofrer oxidação no lugar do metal que eu quero proteger. E para isso, basta eu colocar eles em contato, porque aí eu permito essa transferência de elétrons. É uma coisa que também pode ser utilizada para facilitar o processo, eu coloco uma pilha aqui, né, para forçar essa corrente elétrica a passar. Então, o que acontece? Eu tenho, lembra, essa reação que é a oxidação da água, né? Eu oxido minha água e formo OH-, e tem esse potencial de redução para a reação. E aí, se eu tiver o ferro tem potencial de redução menor. Então, quando eu coloco essas duas coisas em contato, acontece a oxidação da água, a redução da água, né? E acontece a oxidação do ferro. Mas agora, o que eu posso fazer? Eu posso colocar lá o magnésio. Agora, como o magnésio tem potencial de redução menor, é ele que vai sofrer oxidação no lugar do ferro. Então, para eu saber quando eu posso utilizar o metal de sacrifício, eu tenho que pegar um metal que tem menor potencial de redução do que o metal que eu quero proteger. Então, se eu pego um metal com potencial de redução bem pequenininho, ele vai adorar sofrer oxidação. E aí, ele se sacrifica no lugar do metal que vai ser protegido. Então, esse daqui que é a conclusão do negócio. O metal de sacrifício sofre oxidação no lugar do metal protegido, que vai permanecer intacto. Beleza? E aqui é como se eu tivesse o meu metal protegido no cátodo e o meu metal de sacrifício no ânodo. Porque o ânodo oxida, né? Então ele vai oxidar no lugar desse metal aqui, que é o protegido, que está no cátodo, e o cátodo reduz. Então, assim que esse metal oxida, acontece uma reação de redução para restaurar o metal na forma metálica, e aí a minha tubulação permanece intacta. E quem vai estar oxidando no lugar vai ser o meu ânodo, que vai ser a proteção. Beleza? Então, esse é o outro tipo de proteção que eu posso utilizar, além
do revestimento com um metal nobre. Beleza? Então, eu vou postar esse complemento lá no Classroom. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá, marcar a gente e tudo mais, né? E, então, obrigado pela atenção. Esse foi o complemento da aula passada. E aí, na próxima aula, a gente vai ver equilíbrio químico, que é um assunto importantíssimo para Enem e vestibulares em geral. Aí, se sobrou alguma dúvida, pode perguntar, senão encerramos por hoje e vou postar o material depois. Alguma dúvida? Beleza? Então, é só dar uma estudadinha nesse negócio, porque é bastante teoria, e tentar fazer alguns exercícios de eletrólise, porque tem uma certa conta lá, uma conta de mols lá que eu vou fazer, uma estequiometria para conseguir determinar a massa de metal que eu vou produzir na eletrólise. Certo? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Vou encerrar a chamada aqui e postar o link depois no Classroom. Então, até a aula de amanhã. Obrigado pela presença.